Bom, nós vamos seguir, né, no Fórum Econômico Mundial e depois da economia, alianças e segurança, Davos foi confrontado em um plano ainda mais profundo, aquele que a gente sempre toca aqui no nosso programa, o civilizacional. Antes de Donald Trump, ainda tivemos Javier Milei, e ele não falou como um gestor técnico, nem como participante protocolar do Fórum Econômico, mas como uma voz que conhece, na prática, o custo de um Estado que se expande demais, promete tudo e entrega decadência. Ele também criticou as políticas woke, nefastas, mas disse que em 2026 o mundo vai começar a mudar. Vamos ver. For some time now, and for some strange reason, the West began to turn its back on the ideas of liberty. That is why in this same place in 2024, I stated that the West was in danger as a result of having embraced increasing doses of socialism in its most hypocritical form, which is wokeism. In turn, in 2025, I explained the mental parasites sown by the left in humanity. However, 2026 is the year in which I bring you good news. The world has begun to awaken. The best proof of this is what is happening in the Americas with the rebirth of the ideas of liberty. Therefore, the Americas will be the beacon of light that will once again illuminate the entire West, thereby repaying the civilizational debt with expressions of gratitude towards the foundations in Greek philosophy, Roman law, and Judeo-Christian values. We have a better future ahead, but that better future exists only if we return to the roots of the West, which means returning to the ideas of liberty. May God bless the West, may the forces of heaven be with us, and long live freedom, damn it. Thank you very much. Olha, eu ainda vou colocar mais um vídeo e aí eu quero ouvir os três. Os efeitos desse novo ambiente internacional já começam a aparecer no discurso europeu. O chanceler alemão Friedrich Merz fez uma admissão raríssima e reveladora. Ele reconheceu que tanto a Alemanha quanto a Europa desperdiçaram um enorme potencial de crescimento ao longo dos últimos anos, adiando reformas, sufocando a liberdade empresarial e restringindo aí a responsabilidade individual. Essa fala não surge no vácuo, ela acontece em um momento em que o debate global volta a girar em torno de crescimento real, produtividade e liberdade econômica, temas que dominaram Davos neste ano, mas que estavam longe, bem longe da voz e dos discursos de governantes pelo mundo. We are aware of those problems. Both Germany and Europe have wasted incredible potential for growth in recent years by dragging feet on reforms and unnecessarily and excessively curtailing entrepreneurial freedoms and personal responsibility. We are going to change that now. Security and predictability take precedence over excessive regulation and misplaced perfection. We must reduce bureaucracy substantially in Europe. The single market was once created to form the most competitive economic area in the world, but instead we have become the world champion of over-regulation. That has to end. Merz vai além do diagnóstico e toca no ponto central, o excesso de burocracia. O mercado único europeu foi criado para tornar a Europa a área mais econômica, mais competitiva do mundo. No caminho, porém, o continente se transformou em campeão mundial de regulamentação excessiva, dependência energética de seus inimigos, guerra à liberdade de expressão e por aí vai. Quando esses líderes europeus começam a reconhecer publicamente esses erros, é sinal de que algo está mudando e de que os velhos consensos começam finalmente a ruir. Mas a pergunta que eu vou jogar para vocês é a seguinte: e se tivesse sido Kamala Harris, será que estaríamos vendo isso?
O mundo está nessa onda que o Milei disse que 2026 entra, ou é Donald Trump que está puxando essa onda agora? Levantem a mão e comecem vocês. Hoje eu vou deixar vocês livres no telão. Vai, Ivan. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte. Obviamente que o Trump, ele, através das políticas, fechamento da USAID, tudo aquilo que ele está fazendo nos Estados Unidos, a gente já falou muito aqui, o próprio Milei na Argentina, o Friedrich Merz, mas eu acredito que a gente precisa olhar de uma outra perspectiva. Trump foi eleito justamente por representar um rompimento com aquilo que o Milei definiu ali, a agenda woke, o socialismo woke. Ou seja, não foi o Trump que falou, votem em mim que eu vou acabar com a agenda woke. Foi o contrário. As pessoas identificaram nele uma esperança para acabar com tudo isso. Então eu acredito que nesse sentido, Ana, o Trump ele é mais uma consequência de um cansaço da população mundial como um todo, a gente está vendo isso aqui na Europa também, do que propriamente ali um antídoto à agenda woke. E ele está, nessa questão, ele está correspondendo. As ações do governo dele vão justamente nesse sentido. E aí, essa é a minha teoria, mas, enfim, obviamente que os senhores podem discordar, não tem problema nenhum, mas eu quero só aproveitar e fazer meu comentário sobre a questão do Friedrich Merz. Senhores, podemos aqui declarar que a União Europeia é um falimento? Ela falhou em tudo para aquilo que ela se predispôs a fazer. A gente fala muito da OTAN. Tudo bem, mas a OTAN é uma coisa, a União Europeia é outra. E o Friedrich Merz, em 2 minutos, ele deu uma tese ali, ele explicou uma tese do porquê a União Europeia faliu. Ela nasceu com um conceito e está sendo usada totalmente para um outro conceito. A mesma coisa aconteceu com a ONU. Muita gente dizem, o Sir Winston Churchill aprovou, era a favor da União Europeia. Ele era a favor do livre comércio, não desse monstrengo que é hoje a União Europeia. Ana, agora eu passo para meus colegas discordarem de mim ou, se possível, concordar. Vai, Meu comentário é o seguinte, eu acho assim, o maior inimigo hoje da Europa é a própria burocracia de Bruxelas. Não é Moscou, não é Pequim, pensando em efeito imediato, né? Porque, veja, eu peguei uns dados aqui interessantíssimos, Ana. Veja só, a Organização Mundial do Comércio registrou o fardo regulatório da Europa está crescendo cada vez mais e ele está, vamos dizer assim, acabando com a competitividade, que é o livre comércio, que o Friedrich Merz falou, né? 61% das empresas citando alguma regulação como obstáculo ao seu investimento. 61%. Parece o Brasil, né? O Brasil, depois, parece o Brasil com anabolizante, né? Exatamente. E aí eles falam os europeus gostam de falar desse mercado único, né, europeu. A coisa não é bem assim, porque a própria Organização Mundial do Comércio reconhece essa fragmentação persistente, que é natural por causa da própria estrutura da Europa, né? Esse custo de inação, de integração no mercado. E mais um dado, desde 2000, a produtividade da União Europeia, em questão de trabalho, está crescendo em média, sabe quanto? 0,5 ponto percentual por ano. 0,5 ponto. Ou seja, abaixo dos Estados Unidos, claro, comparando, né? E o PIB também mostra o recado de que os Estados Unidos crescem muito mais, muito melhor, e a Europa está patinando, praticamente estagnada. Então, assim, chega, né? Vamos acabar com esse negócio, voltar com lira, marco, etc. Eu acho que era muito mais bonito você ter as moedas na mão de cada país, poder carimbar o seu passaporte, não ter que mais... Mas eu vivi isso na pele, eu vi a mudança da lira italiana para o euro no dia e meu poder aquisitivo simplesmente em 2 meses evaporou. Eu vivi isso que o Bernardo está falando. E não só isso, para jogar para o Flávio, isso que o Bernardo disse, né? E que, de uma certa forma, daqui a pouco a gente vai ver também no próprio discurso do Donald Trump. Se voltarmos na própria Guerra Civil Americana... tem um discurso do Lincoln que ele fala que a América ela é tão forte que ela não tem inimigos externos capazes de destruir a América e que a América só seria destruída by suicide, de dentro para fora. E de uma certa forma... Parece que eles entenderam, eles que eu digo aí, né, as forças do novo eixo do mal. A gente tem que destruir de dentro para fora, seja na América, seja na Europa, seja na Polônia, seja em qualquer lugar. É isso, não é, Flávio?
Tese do Jason Bunham, por sinal, né? Exatamente isso, o suicídio do Ocidente. O próximo livro do Gatsat, que inclusive já falou que a pior aluna dele foi a senhora Kamala Harris, né? Que ele falou que teve alunos burros, mas perto de Kamala Harris ninguém chegou perto. A gente tá vendo isso. Tese, síntese e antítese. Tese, antítese e síntese. Eu vou fazer a síntese aqui. Tanto o Ivan quanto o Bernardo estão corretos. Eu acho que, assim, explicação final, né? O que está acontecendo com o mundo? Usando uma expressão bem chula, tem uma hora que a água bate. Entendeu? A água bateu ali, seja para BlackRock. Larry Fink também estava lá com o André Hoffman, né, o CEO da BlackRock, maior fundo, segundo maior fundo de investimento do mundo, e que foi responsável por fazer com que todas as grandes empresas do mundo tivessem agenda woke. Qualquer marca que você pensar que provavelmente deve ser gerida pelo fundo da BlackRock, todas elas com agenda woke, ou seja, você vai comprar, seja um supercomputador, seja um chinelo, você tinha que ter lá uma propaganda ideológica, você sabe do que eu estou falando, mas não vou comentar aqui, porque senão, olha só, você é um traidor da causa, etc. Isso tudo pela BlackRock. Não é de hoje que a BlackRock já está dizendo que agora acho melhor cuidar um pouco ali fomentar, né, a segurança financeira, porque esse negócio aí não estava lá dando muito certo. Tava ainda vou, inclusive, né, comentando por lá. Ora, agora, então, fenômenos como o Milley, como o Trump, eles mostram duas coisas. Em primeiro lugar, isso aí saiu caro, tem uma hora que tem que pagar a conta, e o Trump, ele gosta de falar assim, olha, nós não somos um bloco comum, a OTAN inteira não é um bloco comum, União Europeia e Estados Unidos não é uma coisa só. Vocês precisam pagar mais do que a gente, porque a gente está pagando por vocês, os americanos estão pagando pela Europa. Segundo ponto, e que aqui eu acho bastante interessante a análise dos meus colegas. Ora, nós estamos falando de instituições, nós estamos aqui comentando no The Last Rest constantemente, né, faz meses sobre isso, as instituições primordiais do mundo, União Europeia, OTAN, a própria ONU, elas foram criadas com um objetivo que nem sequer existe mais. Como o Ivan acabou de falar do Churchill era a favor, por exemplo, seria a favor de uma coisa como o Benelux. Você acha que o Benelux, uma área tipo, vamos diminuir a alfândega de comércio, tem alguma coisa a ver com a União Europeia, que é uma burocracia infernal, um super-estado sobre todos os estados para diminuir a representatividade da população? Mas o que tem a ver, gente? Assim, não faz o menor sentido. Volta, né, aos comentários, os vídeos iniciais do programa. Bom, tudo isso aí significa que as instituições do mundo hoje, do mundo ocidental, do mundo mais livre, precisam ser revistas. O Parlamento Europeu é uma coisa que não faz o menor sentido, é uma aberração, né? O parlamento contra os próprios parlamentos locais. A União Europeia, que era para ser de comércio, ela é simplesmente um monstro para dizer, olha, vocês votaram, vocês elegeram, mas dane-se, vamos decidir tudo nós mesmos aqui, vocês que se lasquem. A OTAN, então, indo contra a Rússia e financiando a Rússia com essa questão energética é muito importante. Aí volta que o Bernardo falou lá sobre a China e Taiwan, porque, para mim, o problema primordial do mundo, por isso que eu acho que essa briga entre conservadores e liberais ela não faz muito sentido, é que os grandes conglomerados eles se aliam ao Estado. Então você fica numa situação complicada, porque quando você vai pensar, sei lá, em conglomerados de tecnologia, conglomerados militares, aqui no Brasil seria, por exemplo, questão das grandes empreiteiras, etc. O seu único cliente é o Estado, então você precisa de uma tecnologia tão grande que ela dependa do Estado, né? Petrolífera, por exemplo, você não consegue mais falar onde que está o mercado, onde está o Estado. E é isso que a gente está vendo no Fórum Econômico Mundial, que ele não é exatamente econômico, ele é político. Olha o nome então fica tudo misturado. Essas organizações é que precisam ser revistas hoje.